Estamos agora também ao vivo no Facebook e iniciando então a nossa live, onde, como de praxe, nós vamos ler a leitura de um texto preparatório e, a seguir, nós iremos fazer a nossa prece de início da nossa tarefa de hoje. E o texto escolhido está no livro Pão Nosso, capítulo 29, ditado pelo benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E o título é A Vinha. Como base, Emmanuel tem a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4, onde está anotado: E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo, eu vos darei. Emmanuel comenta para nós: Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontrarás na vinha do Cristo. Vives sitiado pelas dificuldades e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Entramos nesse momento nas vibrações harmoniosas do Evangelho do Divino Mestre, aonde nos sentimos diariamente conclamados a trabalhar na vinha do Senhor. Cada um segundo as suas possibilidades, mestres. Cada um segundo as suas qualidades na tarefa a desempenhar. Contamos, Senhor Jesus, com o reforço da tua misericórdia e com o amparo incansável do teu olhar amoroso para que nos imprima, Mestre, na nossa alma, no nosso espírito, o desejo de contribuir para a tua vinha. Ampara-nos, Jesus, bem como os amigos espirituais que nos amparam a todos os instantes, nos incentivando ao trabalho no bem, a distanciarmos-nos da ociosidade e da preguiça daquele que não procura a labuta no bem, como tu nos conclama. Envolve-nos, Jesus, para que as nossas palavras sejam inspiradas pela tua misericórdia, pelo teu amor, e que possamos, Senhor, traduzir em palavras os sentimentos que temos no nosso íntimo de trabalhar na tua seara, seja como trabalhadores da última hora, na oportunidade que o Senhor nos chamar às tarefas diárias. Sê conosco, Jesus, abençoando-nos o propósito, bem como também, Senhor, acalmando o coração daqueles que, porventura, venham participar dessa conversa da noite de hoje, em teu nome, Mestre, com as graças de Deus. Bom, amigos, graças a Deus, já recebi ali um oi da filhinha, né, da Michele Raia, boa noite dos amigos, outros amigos no Instagram também chegando, a Ivana, minha esposa, a Fabiane, o Eduardo, a Juju Martins, o Vitor Fernandes, meu genro, que nós possamos todos unidos nessas vibrações amorosas tentar responder a pergunta que nós fizemos no início da semana, através do Instagram,
e do Facebook, qual seria a resposta que nós teríamos a dar caso nos perguntassem de quem são os trabalhadores da última hora? É uma pergunta pretensiosa essa, porém, nos faz analisar, estudar com calma toda a parábola do, dos trabalhadores da última hora, que está anotada em Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16, aonde o evangelista anota as seguintes palavras do mestre, que constam no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que gostam de acompanhar a leitura através do livro, está anotado assim, que Jesus nos orienta. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a estes últimos tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Interessante que Kardec pede que nós também analisemos a parábola do festim das bodas, que está no capítulo 18, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não iremos fazer essa abordagem, porque levaria também um tempo considerável, que é uma parábola que o mestre nos traz, recheada de ensinamento, tanto a parábola dos trabalhadores da última hora, como a parábola do festim das bodas, nos solicita, o mestre nos faz um convite para colaborarmos na obra que ele veio realizar em nome de Deus. E hoje, quando nós buscamos estudar o capítulo 20, na parte onde nós iremos tentar nos localizar como que trabalhadores nós podemos entender que nos é convidado a tarefa a ser realizada à luz do Evangelho. A Maristela, que está chegando, nos dando boa noite, é uma amiga querida lá do irmão Átimo, de Maricá, ela já tem o entendimento que a parábola, por um conjunto maior, representa a tarefa que a humanidade terrena se viu incumbida diante do chamamento da nossa conduta à luz da lei divina. A doutrina espírita vem nos afiançar que a parábola dos trabalhadores da última hora não se restringe a uma
única sociedade, a um povo, a um grupo, mas sim a todos os habitantes do plano Terra. E quando falamos todos os habitantes, nós incluímos tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque foi uma das respostas que surgiram no Instagram, diante do nosso questionamento, que falaram que eram todos os encarnados. Mas nós precisamos também abranger os desencarnados, que contam uma quantidade muito maior do que nós que estamos na matéria. Segundo Emmanuel nos coloca no livro A Caminho da Luz, ele diz que aproximadamente um terço da humanidade atrelada ao progresso moral no planeta Terra, apenas um terço encontra-se encarnada. Ou seja, se hoje nós somos cerca de 7 bilhões e meio de irmãos encarnados, e nós fôssemos analisar pela conta simples da matemática, poderíamos perceber que existem cerca de 14, 15 bilhões de espíritos atrelados ao progresso moral no planeta Terra, um plano de prova e expiação. E se nós, na quantidade de 7 bilhões e meio, fôssemos nos colocar apenas nós como trabalhadores da última hora, estaríamos alijando os irmãos distanciados do corpo físico, e que, na grande maioria, são eles que nos orientam e nos encaminham nas nossas atividades. Porque o Sr. Allan Kardec pergunta aos benfeitores se os espíritos influem na nossa vida. E os benfeitores nos esclarecem que muito mais do que nós imaginamos, de sorte que eles que nos dirigem. E sempre eu gosto de falar nessa pergunta de Kardec e a resposta dos benfeitores, eles colocam, são eles que nos dirigem, mas não nos guiam ou nos determinam o movimento que vamos tomar em relação da orientação que recebemos. Todos nós temos a opção de decidir para que lado nós vamos caminhar mediante essa orientação que recebemos, mas não é determinante, temos o nosso livre-arbítrio. Em relação, então, a essa reunião de espíritos, encarnados ou não, que estariam associados no progresso evolutivo do planeta Terra, todos nós somos convidados a sermos trabalhadores da última hora. Nós não temos como fazer uma distinção que esse grupo ou aquele grupo, os adeptos dessa ou daquela orientação religiosa, são os mais adequados para serem. O vídeo do Instagram parou. Entrou aqui. Sempre assim, essa menina entra para conversar comigo, que é o Google Voice, que eu, lógico, não sei. Voltou. Nós estamos pedindo, tem aqui a nossa irmã Juju, que quer participar ao vivo, e nós, evidentemente, nós estamos colaborando. Quanto mais irmãos chegarem para participar conosco, será muito bem-vinda, né? Então, nós não podemos mais limitar o nosso entendimento acerca da palavra de Jesus, achando que Jesus veio para um grupo restrito de espíritos encarnados que estão associados a essa ou aquela corrente filosófica. Como lemos na página inicial, que consta no Pão Nosso, o nosso benfeitor Emmanuel fala que nós não estamos num planeta ou numa nau desgovernada. Jesus é o governador do planeta. E o governador do planeta, ele se compreende como sendo responsável por todos nós, cerca de 30 bilhões de espíritos associados no progresso moral do planeta Terra. Dessa forma, não temos mais que manter a visão de um grupo escolhido ou de um grupo privilegiado pelo entendimento das palavras de Jesus, porque ele nos alerta que ele veio para todos que se encontram doentes. Aqueles de nós que não se compreendem ainda como necessitados da nossa do nosso
da nossa compreensão do Evangelho de Jesus, ou seja, que se julga já sadio em relação a tantas as orientações que o Mestre nos passa no seu Evangelho, nós estaríamos distanciados de uma certa coerência, porque os nossos atos ainda não são com os atos daquele irmão prudente, como o Mestre nos avisa, que ele diz que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as segue, constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a ventania, e a casa não sofre nenhum abalo, porque a sua base é sólida. Agora, o homem imprudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e não as segue. Constrói a sua casa sobre areia. Na primeira tempestade, a casa sossobra, cai, desmorona. E o Mestre, nos falando isso, nos faz nos envolver numa grande reflexão quando nós em que ponto nos colocamos? E é uma pergunta que é individualizada. Não tem como alguém responder isso pela amplitude do nosso entendimento em relação àquilo que o Mestre nos fala. Todos nós temos momentos de prudência e de imprudência nas nossas atitudes. Todos nós ainda transitamos, ainda oscilamos muito entre o bem e o mal. Eu costumo falar, quando estou na oportunidade de uma palestra com o público, né, numa casa que nos convida, e ficamos sempre felizes de recebermos os convites dos nossos irmãos de outras casas, de Maricá ou aqui da cidade do Rio de Janeiro mesmo, nós sempre falamos que nós estamos num plano de prova e expiação e somos espíritos da terceira ordem que Kardec coloca na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando ele nos caracteriza os espíritos da terceira ordem como espíritos inferiores. E eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para que a gente analise se nós somos espíritos inferiores mesmo ou não. E a pergunta é simples. Eu sempre peço para que as pessoas pensem em 5 pessoas que não gostam, que têm qualquer mágoa, qualquer ressentimento, que algo que a pessoa tenha feito que você ainda não conseguiu digerir com facilidade. 5 apenas. Não precisa falar, porque vai que eu seja uma das 5 pessoas, eu vou entrar em dificuldade, né? Porque eu vou saber quem falaram que vai apontar para mim. Então, 5 pessoas. Pensaram? Tudo bem. 5 pessoas apenas. Agora, pensem em 10 pessoas que vocês gostam, que vocês têm muito carinho, têm um relacionamento alegre, fraterno. Pensaram? 10. Se eu for um deles, pode falar que eu fico feliz. Se conseguiu achar 5 de um lado e 10 do outro, caracteriza que nós somos ainda espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores já se distanciaram da malquerença ou daquele sentimento de animosidade pelo próximo. Então, por isso que nós estamos num plano de prova e expiação, porque ainda não nos distanciamos desses sentimentos ainda indevidos que nós temos. Então, tudo isso nos leva ao entendimento que nós configuramos, por estarmos num plano de prova e expiação, configuramos ainda a condição de espíritos inferiores. E nessa inferioridade é que caracteriza que nós somos ainda os doentes que Jesus nos afirma que ele veio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus há milênios que ele vem fazendo para todos nós, e cada um tem a liberdade de escolher em que momento vai se dirigir para o coração amoroso do Mestre, independente daquela percepção de cobrança, de exigência. Se você fizer assim, você vai para aqui. Se você fizer assado, vai para acolá. Não, a doutrina espírita nos orienta, nos esclarece que cada um de nós iremos habitar, quando deixarmos o plano físico, o plano espiritual que nós estamos habituados hoje no plano físico. Ainda hoje comentava com a minha esposa um pensamento, uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz, mudando um
um dito popular que fala: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Todos nós conhecemos isso, esse ditado, mas o doutor Bezerra trouxe uma nova interpretação quando ele fala: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Porque o meio de comunicação com o plano espiritual é o nosso pensamento. Nós, ao emitirmos pensamentos indesejáveis ou pensamentos sem o contexto de vigilância, nós estamos associando irmãos que se adequam ao nosso tipo de pensamento. A proposta que a doutrina espírita nos faz é de analisarmos os nossos pensamentos para também analisarmos quem nós estamos atraindo para junto de nós. O pensamento tem uma força que ainda a humanidade não tem uma consciência real da sua potencialidade. Eu costumo contar um fato que aconteceu com o nosso mentor e benfeitor Francisco Cândido Xavier, ainda no plano material, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele, após uma noite de trabalho produtivo no receituário mediúnico, onde ele recebia as receitas, as orientações do receituário pelo benfeitor Bezerra de Menezes, ele de manhã, saindo para trabalhar, ele trabalhava na venda do senhor José, e ele tinha que caminhar cerca de 40 minutos a 50 minutos até chegar ao local de trabalho. E ele tinha que abrir a venda às 6 horas da manhã. E quando ele estava indo na estrada, que o levava até o local de trabalho, ele viu ao longe uma casinha que ficava realmente no caminho que ele tinha que passar, e era a casa de uma senhora que ia costumeiramente no grupo espírita Luiz Gonzaga em busca de um receituário, de um amparo, de um apoio, e ele olhou e viu que a senhora estava na janela a aguardá-lo. Porém, ele só tinha 20 minutos para chegar no seu trabalho, e preocupado com o horário, ele, raciocinando, ele fala: meu Deus, é a irmã fulana, ela vai querer conversar e eu não tenho tempo, já estou fora de hora. E foi andando. Quando vai chegando próximo à janela da senhora, a senhora fala: menino Chico, eu estou te esperando aqui desde 4 horas da manhã para você me tirar uma dúvida, e ela com um pedaço de papel na mão. E o Chico falou: minha irmã, eu não vou poder atendê-la porque eu estou com o horário apertado. Na volta do trabalho, eu converso com a irmã. Ela: mas Chico, não vai custar nada, um dedinho só de prosa, coisa boba. E aí Chico ouve a palavra do seu orientador espiritual, Emmanuel, e Emmanuel fala para ele: Chico, atende a irmã. E Chico, disciplinado, como sempre, foi atender a irmã, e a irmã falou: Chico, eu estou aqui com esse papel que você me deu lá, do doutor Bezerra, né? Mas eu não sei o que está escrito, eu não sei juntar as letras. E Chico olha e vê que era um chá de ervas caseiras que ele sabia que a irmã tinha no seu quintal. E Chico fala: olha, é um chá que a irmã vai tomar de manhã, na hora do almoço, e à noite, antes de dormir. É uma erva tal e tal. Chico, eu tenho essa erva. Então, minha irmã, faz o chá e vai dar tudo certo. E o Chico se despediu, foi andando. A uns 20, 30 metros de distância, Mano fala para Chico: Chico, olha para trás. Quando o Chico olha para trás, ele vê a irmã dando teloguinho para ele. E da boca da irmã saiu uma massa branca, cheia de pontinhos luminosos, em direção ao Chico, e o envolveu. Ele sentiu aquele bem-estar, aquela alegria. E Emmanuel falou assim: ela está desejando que você vá na paz de Deus. Aí Chico deu aquele sorrisinho, aí Emmanuel fala: agora imagina se tu não para e ela deseja que o diabo te carregue. O que vem para cima de você? Então, os nossos pensamentos, eles estão carregados de vibrações harmoniosas ou não, de acordo com aquilo que nós pensamos. Por isso que o doutor Bezerra nos pede para analisarmos com muito cuidado e muito rigor o nosso pensamento. Em função daquilo que estamos pensando, é que vai ser o responsável pelo tipo de assistência espiritual que nós estamos buscando através do nosso pensamento. Porque o meio de comunicação com o plano espiritual é o pensamento.
Com o plano físico, você imagina você estar numa esquina de uma rua, falando mal de alguém aos berros. Outros passarão, verão e falarão, não deve ser bem, não deve estar num momento bom, e por isso que está ali falando sobre essa pessoa que ninguém sabe quem é. Agora, quanto ao nosso pensamento, nós não podemos determinar quem irá vir ao nosso encontro. Inclusive, em relação ao pensamento, nós temos um caso citado pelo benfeitor André Luiz, me perdoe, mas eu não lembro a obra nesse momento, e até o final da conversa eu lembrar, eu falarei com certeza. Mas André Luiz diz que está num velório, acompanhando espiritualmente o transcorrer de um velório. E as pessoas, inadvertidamente, conversam sobre diversos assuntos irrelevantes naquele momento de tão difícil transição, não se resguardando numa conversa sadia ou numa prece caridosa. E quando André Luiz, comentando sobre esse comportamento que nós temos de forma indevida no momento em que o irmão está deixando o vaso físico, André Luiz relata para a gente que que ele ouvindo três companheiros conversando, e fala que o irmão recém-desencarnado tinha uma certa. Era uma pessoa muito discreta, não falava da vida de ninguém, que, inclusive, todos tinham a dúvida que ele teria presenciado um crime que ocorreu na cidade, mas ele jamais levantou a voz para acusar, porque, inclusive, aí o irmão da fala, aquele que matou e aquele que desencarnou, que foi assassinado, já morreu todo mundo, já foi para a cidade do pé junto, né? Mas, mesmo assim, ele nunca abriu a boca para dizer o que ele sabia. Nesse momento, o espírito que foi acusado de ser o homicida entra em desvario no velório e agride fisicamente, pelo aspecto espiritual, aquele homem que estava falando da sua conduta reprovável. Então, se a palavra, o pensamento, tem toda essa carga energética que a gente ainda não sabe avaliar, e tomando conta do nosso pensamento, vigiando os nossos pensamentos, como o mestre nos orienta, nós vamos evitar inúmeras dificuldades para cada um de nós. Daí a orientação de Dr. Bezerra, de que nós devemos tomar conta do nosso pensamento, porque ele é o responsável por aqueles que nos acompanharão. Dr. Bezerra fala, baseado numa afirmação do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, nas suas cartas, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Agora, Paulo não diz se essa nuvem de testemunha é daquela, igualzinha daquela irmã que desejou o Chico ir na paz de Deus, branquinha, cheia de ponto luminoso, ou é a nuvem escura, que nem aquela da família Adams, que anda em cima do carro da família Adams, né? Em cima da casa da família Adams, preta, uma nuvem escura, cheia de raios, né? Trovões, chuvas, temporais. Cada um de nós vai decidir que tipo de companhia espiritual nós queremos ter. Por isso que a pergunta inicial da nossa live, ela não pode se especificar quem é ou quem são os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque o mestre, ele não faz distinção de ninguém. Ele não escolhe apenas aqueles que estão no caminho reto, porque esses são os eleitos do Senhor, como ele nos fala, não. Jesus fala que ele veio justamente para todos nós que temos as nossas dificuldades físicas, morais, espirituais. Quando esteve na matéria conosco, há quase 2000 anos atrás, de quem Jesus se acercou? Dos publicanos, dos fariseus, das prostitutas, dos irmãos com diversas deficiências físicas, dos endemoniados. Foram só irmãos de grande necessidade, como nós somos até hoje, que Jesus fez questão de se aproximar. Então, não há aquela visão de que apenas um grupo vai se tornar o grupo eleito, porque é aqueles que seguem essa ou aquela orientação. Inclusive,
Nesse texto, o senhor Allan Kardec, no capítulo 20, vem nos alertar para que não incorramos no mesmo erro que os irmãos da época em que Jesus esteve aqui na matéria conosco incorreram de se achar o povo escolhido de Deus. E que, por isso, por se acharem o povo escolhido, que não soubemos receber Jesus na figura do Messias, tão esperado por toda uma nação. Por quê? Porque a nossa visão era um Messias, um missionário, um Cristo que viesse impor-se aos dominadores. E, no entanto, nós temos exemplos dentro do Evangelho que Jesus não se furtou de amparar, de ajudar, de curar, de libertar os romanos, nem a mulher cananeia, né, que tinha um fluxo de sangue. E o interessante é que o evangelista coloca que ela era cananeia, ou seja, não era judia, ela não era do povo hebreu. Mas, mesmo assim, o mestre, naquela exemplificação da mulher hemorroísa, né, que é a irmã cananeia, Jesus fala: a tua fé te curou. Então, o mestre não veio para fazer disseção, separar um povo do outro, uma nação da outra, porque Jesus é o nosso governador, é o Cristo de Deus vivo, como Pedro fala, tão inspirado pela espiritualidade superior, quando Jesus, após a multiplicação dos pães, né, que as pessoas já estavam tomando rumo das suas casas, Jesus pergunta assim: que dizem que eu sou? Aí os discípulos falam, uns falam que é Jeremias, outro fala que é Elias, outro fala que é João Batista que ressuscitou, e Jesus fala assim: e vós? Que falam que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus arremata: Pedro, em verdade vos digo, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então, Jesus não veio para uma parcela da humanidade, porque, embora ainda existam irmãos encarnados na Terra que não têm conhecimento do Evangelho de Jesus, mas Jesus tem um conhecimento de todos nós. Jesus nos conhece na nossa essência. Então, para que nós sejamos talhados como sendo trabalhadores da última hora, não precisamos estar atrelados a esse conceito ou aquele conceito filosófico. Basta que sejamos homens de bem, que pratiquemos a caridade, que sirvamos ao próximo na intensidade da necessidade do próximo. Porque Jesus fala de uma forma tão linda, tão poética, quando ele diz para a gente: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive doente, foste me ver. Estava preso, me visitaste. E aí perguntarão: mestre, quando foi que fizemos isso tudo pelo Senhor, que nós não vimos? Jesus fala: como fizeste ao mais pequenino. Jesus não pede, como nos diz o nosso benfeitor Chico Xavier, Jesus não nos pede que nós escalemos o Everest. O Everest é o pico mais alto do planeta Terra, com mais de 8.000 metros de altura, 8 quilômetros de altura. Jesus não nos pede que escalemos o Everest, ele apenas nos pede que nos amemos uns aos outros. É uma tarefa que é possível, mas exige de cada um de nós uma transformação íntima, uma reformulação de valores, uma mudança de comportamento. Amar a parentes e amigos, afirma-nos o mestre, até os publicanos fazem. Nós, o que fazemos diferente? Para fazermos de diferente, não é que chegar, como muitas das vezes interpretamos, quando Jesus fala: amai até os vossos inimigos. Jesus não quer que você abrace e beije aquele que tem inimizade por você. O mestre nos pede que nós, ao não vibrarmos negativamente contra esse irmão, que ainda não nos compreende, nós já estamos a um passo, caminhando para sair daquela percepção do ódio, da vingança, de repúdio pela atitude do irmão. Então, o Evangelho é uma proposta que o Mestre vem nos trazer de mudança de comportamento. Dessa forma, não podemos afirmar categoricamente
que nós estamos em curso como trabalhadores da última hora. Por quê? Porque é uma avaliação que não é humana. Não sou eu que vou avaliar aquele que está ao meu lado fazendo a tarefa que eu julgo ser a tarefa gloriosa. Essa avaliação pertence ao Pai Celestial, pertence a Jesus de Nazaré. É por isso que temos uma dificuldade de entender a orientação do Mestre quando ele nos solicita: não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, você será julgado. Se nós também usarmos de amorosidade, de complacência, de misericórdia, de compaixão para com o nosso semelhante, também o mestre usará desses mesmos atributos, mesmos sentimentos para conosco, porque somos espíritos endividados, ainda caminhando na Terra em busca de resolver as nossas questões expiatórias ou provacionais. Ainda temos tantos resgates a fazer, tantos irmãos que deixamos em jornadas anteriores, distanciados da nossa afetividade, da nossa amorosidade. Como vamos nos compreender como evangelizados se nós ainda temos a dificuldade de compreender a ação do nosso semelhante? E Emmanuel tem uma frase que está no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele diz: o evangelho não é forma, é essência. Não adianta eu querer compreender o evangelho pelo meu entendimento, pela forma como eu vou representar o evangelho. Não, o evangelho é essência, ele tem que estar dentro de mim, na minha alma, no meu espírito. Porque por isso que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Aonde nós guardamos o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se nós desejamos realmente fazer parte dos trabalhadores da última hora, temos que mudar a nossa conduta. Nós temos que começar a introduzir o evangelho dentro de nós, não na goela do outro. Não querer que o outro faça aquilo que o evangelho nos orienta e eu ainda não tenho a condição de fazer. É por isso que nós escolhemos, nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata os trabalhadores da última hora, tem a instrução dos espíritos, o último item, o item 5. Eu queria pedir a permissão aos irmãos para ler, que é a mensagem do Espírito de Verdade, em Paris, 1862. O título é Os Obreiros do Senhor. E está escrito assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperados. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra.
Deus procede, nesse momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A palavra do Espírito de verdade, que é a pleiade de Espírito, que segue a orientação direta do Divino Mestre para a aplicação do seu Evangelho nos nossos corações, vem dizer que nós não temos mais condições de nos enganarmos de que somos trabalhadores fiéis quando nós ainda malbaratamos a hora de servir ao próximo, de auxiliar aquele que precisa, de se calar no momento adequado para não ferir ninguém, para que nós possamos compreender que os nossos sentimentos, se são valorosos para nós, o do nosso semelhante também são. Então, devemos, muitas das vezes, calar o nosso interesse para que sirvamos em benefício daquele que está perto de nós. Quando nós vamos ao encontro de alguém buscando sanar a dificuldade que o irmão nos apresenta, não é auxiliar o irmão segundo a minha vontade ou aquilo que eu quero dar, mas aquilo que o irmão necessita naquele momento. E muitas das vezes o irmão não necessita de nenhum benefício material imediato, ele necessita apenas de uma palavra amiga. O Espiritismo ele veio na condição de consolador prometido. Porque o mestre, ao término da ceia, quando já estava conversando com os discípulos acerca das dificuldades que iria enfrentar, Jesus alerta aos discípulos: se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. Porque o mestre é o consolador prometido. A doutrina espírita veio na condição de relembrar os ensinamentos de Jesus como o cristianismo redivivo. E veio fazer com que compreendamos muito os ensinamentos de Jesus acerca das suas palavras, como estamos fazendo agora na interpretação da parábola dos trabalhadores da última hora. Então, Jesus cumpriu a sua promessa, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou a terceira revelação, não para que nos distanciemos ou para que nos achemos os grandes escolhidos da última hora, que seria um novo engano que nós incorreríamos. Todo aquele que dá um copo d'água, alimento, que veste, que cuida, que zela do semelhante, é contado como trabalhador da última hora. Não é apenas o fato de estarmos associados a essa ou aquela denominação religiosa e levantarmos a mão e dizendo apenas uma forma de expressão que aceitamos Jesus, mas que os nossos corações estão, como está em Jeremias, quando diz que o povo me louva com a boca e está com o coração cheio de impureza. Então, nós temos que sair dessa visão ainda limitada de que basta crer em Jesus para que eu seja salvo de todas as dificuldades que eu mesmo plantei. Jesus nos alerta que passam o céu, passam a terra, mas as suas palavras não passariam. E Jesus nos alerta que é cada um segundo as suas obras. Então, meus amigos, não existe fórmula convencional para sermos taxados como trabalhadores da última hora. A única forma que temos de sermos contados como trabalhadores da última hora é a prática da caridade, inquestionavelmente. Porque o grande galardão da doutrina espírita não é que fora do espiritismo não há salvação, fora do templo religioso tal não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Mesmo aqueles que não produzem de acordo com o meu entendimento, eu não posso alijá-los das benesses que Jesus nos promete, porque na parábola do bom samaritano, aqueles que reuniam condições de ajudar o homem caído passaram ao largo. E aquele que, num olhar mais crítico,
ele era o mais impuro, que era o samaritano, esse que foi movido de compaixão. E o interessante é que no Evangelho o mestre fala, movido de compaixão, ele se aproximou do homem, pensou as suas feridas, passou azeite sobre os seus tormentos, colocou na sua montada e o levou para a hospedaria. Então, Jesus não está preocupado com a forma que nós falamos do Evangelho, mas sim pela essência que nós vivenciamos o Evangelho. E vivenciar o Evangelho é como nos diz Kardec, que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita não há diferença, porque um e o outro é a mesma coisa. Agora, ele nos alerta. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, não é mais questão de palavras, apenas de ficar alardeando aos quatro ventos o Evangelho de Jesus. É domar as nossas más inclinações. É a cada dia, quando amanhecemos, quando acordamos, despertamos de uma noite de sono, é agradecer a Deus e fazer um propósito sincero de ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Então, o Evangelho ele tem que estar na nossa essência, no nosso coração, para que as nossas atitudes sejam condizentes com as nossas palavras. Como diz a Ivana, a minha esposa, é buscarmos a coerência, porque falar do Evangelho é muito bonito, né? Relatar as passagens da vida do mestre. Hoje estava dando uma lida na obra Paulo Estevão, ditado por Emmanuel através da mediunidade de Chico, né? E que coisa linda a forma como Jesus se dirige a Paulo na estrada de Damasco. Realmente um momento de grande valor para toda a cristandade, mas Paulo não ficou só nas palavras, não. Paulo introduziu no seu coração, lutando diariamente contra o homem velho, para que ele pudesse, ao final da sua jornada, já preste a ser executado por ação de César, ele dizer: lutei o bom combate, guardei a fé, já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. Por quê? Porque introjectou, colocou para dentro de si a necessidade do Evangelho. E Paulo fala: 1000 vidas eu tivesse, eu não pagaria o que o Evangelho fez por mim. Então, o trabalhador da última hora pode ser o irmão aqui do Rio de Janeiro, o irmão lá da Ásia, da China, do Japão, de onde for, porque para ser o trabalhador da última hora, não são com palavras bonitas, mas são com ações internas, a mudança do homem velho para o homem novo, como é a proposta que Paulo nos traz na carta aos Coríntios. Aquilo que eu não desejo, eu ainda faço. E aquilo que eu desejo de bem, isso ainda não faço. Então, essa luta, meus irmãos, são para que nós possamos nos vencer cotidianamente, a cada minuto, a cada segundo. Cai, levanta. Não fica no chão chorando pelo erro cometido, não. Todos nós estamos ainda numa atitude de renovação constante dos nossos atos. Se eu errei, eu tenho que desenvolver a humildade e pedir desculpa e não cometer o mesmo erro novamente. Porque Jesus nos alerta, os arrependidos são os que se salvam. Porém, nos afirma, melhor seria de não ter do que nos arrepender. Todos nós estamos caminhando em direção a Jesus. Cada um de nós tem a velocidade dos passos de acordo com as suas possibilidades. Para sermos trabalhadores da última hora, temos que colocar o Evangelho dentro de nós, dentro do nosso coração, para que possamos realizar as mudanças necessárias dentro de mim e não querer mudar o meu próximo, o meu semelhante, porque ninguém muda ninguém. E nós aprendemos cotidianamente que todos nós, hoje, quando olhamos para aquele que está caído, ao invés de lembrarmos dos nossos tombos e que teve uma mão caridosa que nos ergueu, nós também levantarmos aquele que estiver em situação diferente da nossa. Para sermos considerados trabalhadores da última hora, temos que primeiro aceitar o convite de Jesus. Vinde vós também para a minha vinha. É uma decisão pessoal. Cada um de nós cabe o momento de decidir.
Não temos mais rótulo, agora precisamos de conteúdo à luz do Evangelho, com as graças de Deus. Muito obrigado pela paciência dos irmãos que estiveram conosco aqui até agora. Eu peço desculpa pelas dificuldades ainda da abordagem do tema, porque falar aquilo que a gente não faz é complicado ainda. Mas a gente tem que falar, porque uma hora a gente acaba se convencendo que é necessário mudar o comportamento e seguir aquilo que todas as vezes nós falamos, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Queria agradecer a participação de todos, mas se vocês me permitem, eu gostaria também, nesse momento, também de fazer uma homenagem às mamães que no próximo domingo terão seu dia, e embora todos nós reconhecemos que não é um presente físico que vai representar o nosso amor por aquelas que nos deu a oportunidade de uma encarnação. Mas o presente é sempre bem-vindo, não pensem os filhos que estão distanciados dessa responsabilidade, não. Mas que nós possamos rogar a Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as mães da terra, principalmente aquelas que estão passando pela dor de ver seus filhos sendo levados por essa doença, por essa dificuldade do vírus que estamos enfrentando, e que Nossa Senhora possa confortar os corações, dando ânimo para continuar a viver, para ajudar o próximo, que, como nos diz Chico, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E nós que estamos nessa existência envergando o corpo físico, não temos como avaliar o que é o amor de mãe. Que Nossa Senhora abençoe a todas as mães e a minha mãe, que está no plano espiritual, que hoje eu lembrei muito dela por uma canção que o meu neto cantou, que muito me emocionou, mas também todas as mães que já retornaram ao plano espiritual se sintam embaladas no amor inefável de Maria de Nazaré. Muito obrigado. Agora vamos fazer uma prece de encerramento e encerrarmos a nossa live da noite de hoje, com as graças de Deus. Sentindo a presença amiga de tantos amigos espirituais que, apesar das nossas dificuldades, insistem amorosamente em nos auxiliar, nos acompanhar, nos orientar. Esse agradecimento, que é do fundo de nossa alma, nós dirigimos a esses amigos para a pessoa do Divino Mestre Jesus, dizendo, Mestre, do fundo de nossa alma, tenha um pouco mais de paciência com as nossas dificuldades, Senhor. Ainda não compreendemos a essência do teu ensinamento, mas nos esforçamos a cada momento, Senhor, para que as tuas palavras se transformem em nossos corações de palavras de vida eterna. Ampara-nos, Jesus. Ampara todos os lares desse planeta amado que passa por tantas dificuldades de compreensão, de amorosidade, de fraternidade. Mas a tua misericórdia é infinitamente maior que as nossas dificuldades. E rogamos a ti, Jesus, que o teu olhar misericordioso se espraia por todas as nações, por todos os povos, por todos os irmãos, porque queremos, Senhor, alcançar o momento que seremos um só rebanho, ouvindo a única voz do pastor que ama, ampara e consola, que és tu, Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, com as graças de Deus. Salvar, não.